não mudou com ele. Como aquele amigo que é falso com você, aquela amiga, e que você permanece a mesma pessoa com ela, e você sabe que ela fala mal de você, mas ela não sabe de nada. Deus permaneceu sendo Deus soberano, mas Lúcifer mudou. Já não era mais temente a Deus nem submisso, era arrogante e estava contagiando e contaminando os anjos com aquela arrogância. A Bíblia não diz quais foram as palavras exatas que Lúcifer falou para os anjos, mas em toda rebelião e revolução sempre há promessas de grandeza. Mas uma coisa a Bíblia nos diz, que ele disse, o Espírito Santo revelou a Ezequiel. Ele disse: eu vou estabelecer um reino acima das estrelas de Deus, e serei semelhante ao Altíssimo. Pelo Espírito Santo, eu acredito que nessa hora Deus fez aparecer um arcanjo jamais visto, chamado Miguel. O arcanjo Miguel está lá no Apocalipse capítulo 12. A peleja do arcanjo Miguel, seus anjos, contra o dragão. Satanás, que outrora era Lúcifer, cheio de luz, se transformou em adversário. Satanás, diabo sem valor, sem caráter. Houve uma peleja e ele foi capturado e rendido. O nome Miguel foi uma resposta de Deus para Lúcifer. Significa quem é semelhante ao Altíssimo. É o significado do nome Miguel. E as pedras preciosas do corpo de Lúcifer foram arrancadas. Sua patente de general foi arrancada. E ele perdeu o seu corpo de querubim. Se transformou em espírito maligno. E ele então, juntamente com a terça parte dos anjos que perderam o seu estado original, corpo de anjo, se tornaram espíritos imundos. E eles foram então lançados nesse planeta. Eles caíram do céu, do terceiro céu. Primeiro céu, o planeta já estava formado. Havia grandes animais aqui. Já havia camada de ozônio que protege a Terra dos raios ultravioletas do Sol. É o primeiro céu. O segundo céu, o céu atmosférico, onde se encontra o Sol, a Lua, as estrelas. O terceiro céu, onde se encontra o trono de Deus. E todos os seus anjos, arcanjos, querubins e serafins. Anjos mensageiros. Arcanjos, que são guerreiros do Senhor. Querubins, que fazem toda a proteção. Anjos protetores. Serafins, anjos de fogo, que têm 6 asas. Com 2 eles voam, com 2 eles cobrem os pés, e com 2 eles cobrem o rosto. Porque foram feitos para ficar próximo do altar de Deus. E esse Deus que diz em 1 João capítulo 4, versículo 8, ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Glória a Deus. Então esses anjos foram feitos de fogo para se aproximarem mais de Deus. Eles foram preparados para isso.
cada um na sua função e com os seus dons, e todos amados e importantes para Deus, e diferentes, como você é diferente do seu irmão que está à sua direita e à sua esquerda, mas todos são amados e importantes para Deus. Deus não mudou o caráter dele. O Senhor Jesus, ele, quando estava na última Santa Ceia, está lá em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no versículo 26 em diante, fala sobre a Santa Ceia. E ele estava na casa de Marcos, a mãe de Marcos, que era de Posses, Marcos que escreveu o primeiro Evangelho. Você não vê nenhuma referência na Bíblia que Jesus, mesmo sabendo quem era Judas, Jesus sabia que Judas era o traidor, Judas continuou sendo discípulo. Você não vê nenhuma referência na Bíblia que Jesus deixou Judas de lado, tirou ele do cargo, foi indiferente com ele. Acontece hoje em dia. Você vê pregadores em pecados pregando o Evangelho. E muitas das vezes Deus ainda continua usando por um tempo, dando a ele chance de se arrepender. E você diz, como é que alguém em pecado consegue fazer um culto? Como é que alguém, sabe, que faz tanta coisa errada, consegue estar dentro de uma igreja? Deus dando chance e oportunidade, porque os homens muitas das vezes desistem de Deus, mas Deus não desiste de você. Deus vê diferente do homem. O Espírito Santo não desiste de nós. E Deus deu uma oportunidade. Deus, ele deu um tempo para Lúcifer se arrepender. Não houve arrependimento. Ele foi julgado, condenado, caiu neste mundo, caiu no abismo, no mar. Fez-se uma grande fenda nos mares, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Deus não podia, mesmo ele sendo amor, ele é justiça, e deixar imperar a desordem no céu. Mas quando Lúcifer caiu aqui, e que o mundo estava perfeito, e que o homem estava num lugar perfeito, Satanás tentou o homem, e aquilo que ele queria fazer no céu, ele começou a estabelecer aqui o seu reino. Por isso que a primeira pregação de Jesus foi: é chegado até vós o reino dos céus. Significa que havia um outro reino subjugando a humanidade. Havia um outro reino subjugando a humanidade. É chegado até vós o reino dos céus. Puxa vida. Por que o reino dos céus estava chegando? Porque o Deus Pai, ele veio em forma de filho, nasceu por intermédio de uma jovem, nasceu milagrosamente, e Deus andou entre os homens, e Deus expressou quem é Ele. Quando você olha para Jesus, quando você analisa a história de Cristo, você consegue entender quem é o Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Deus Pai mostrou para a humanidade quem é Ele, se revelou aos homens. O mesmo caráter que